O São Paulo tenta a contratação por empréstimo com opção de compra do zagueiro William Rocha do Portimonense de Portugal. O jogador saiu do Brasil em 2017 quando defendia o Votuporanguense. A negociação, no entanto, depende de uma recusa do Portimonense ao Bordeaux da França. O zagueiro também tem uma proposta da equipe francesa e o clube português precisa definir se ele irá ou não ainda nesta segunda-feira, data em que fecha o mercado de transferência de alguns países da Europa. Aos 27 anos, William Rocha está desde 2019 no Portimonense, onde tem sido titular desde então. Antes disso, ele defendeu o Cova Piedade, também de Portugal. No Brasil, o zagueiro passou pelas categorias de base do Flamengo, atuou no time B do Grêmio e teve passagens pela Desportiva Ferroviária e Votuporanguense. O São Paulo busca mais um zagueiro no mercado para reforçar a posição. No momento, Rogério Ceni tem à disposição Miranda, Diego Costa, Léo e Arboleda. Valse deve se recuperar de lesão ainda neste primeiro semestre e retornar ao elenco. William Rocha parece bem legal. Ele respondeu um seguidor no Instagram que perguntou para ele o seguinte: "Fala, brabo, jogaria no São Paulo?" E ele respondeu: "Com o maior prazer, vou dar a minha vida pelo clube. Se correr tudo bem do acerto, estarei pronto." O seguidor respondeu: "Boa, irmão, estou torcendo para que dê certo." E ele disse: "Obrigado." E para finalizar, o torcedor disse: "A torcida tá contigo." A Record transmitiu ontem, dia 30, o empate em 0-0 entre São Paulo e Ituano no estádio do Morumbi pelo Campeonato Paulista 2022, e a audiência da partida do tricolor do Morumbi superou a marca anterior, que era da vitória do Palmeiras por 2-0 sobre o Novo Horizontino. O jogo marcou 9,3 pontos de média, com pico de 11 pontos de audiência, um crescimento de 20% com relação ao jogo exibido no domingo retrasado, dia 23. Na partida envolvendo o clube alviverde, a marca foi de 6,9 pontos de média. Com o confronto envolvendo os comandados de Rogério Ceni, a Record se consolidou o segundo lugar isolado em audiência. Com o Palmeiras, a Record ficou em terceiro lugar, atrás do SBT. E por falar no jogo, essa segunda partida do São Paulo no Campeonato Paulista desta temporada contou com alguns pontos interessantes. Jandrei, por exemplo, fez sua estreia. Ela não demorou muito após sua chegada ao clube, pelo contrário, tanto a estreia rápida e o desempenho do goleiro defendendo o pênalti surpreendeu a todos. Porém, Rogério Ceni já deixou avisado que no próximo confronto do grupo, quem estará defendendo o gol será Thiago Volpi. Outras novidades no duelo de ontem foram os garotos de Cotia em campo. Pablo Maia e Caio jogaram com a equipe principal. Além disso, outro atleta vindo das categorias de base completou exatos 100 jogos com a camisa do mais querido. Trata-se de Gabriel Sara, carinhosamente apelidado de Astronauta. Tivemos também no Morumbi o primeiro contato da torcida com os reforços contratados neste ano. Foram 16.312 públicos pagantes, que gerou uma renda de R$ 478.617. E para concluir sobre as curiosidades do jogo, muitos ficaram perdidos com a escalação. Além dela ser mista, houve uma mudança para esse ano. A pedido de Rogério Ceni, o São Paulo irá divulgar as escalações em ordem numérica e não mais por posição. Para o treinador, a ideia é não deixar claro o esquema tático que será utilizado. Bom, para o começo desta temporada, a derrota e o empate estão garantidos. A vitória foi adiada, mas quem sabe ela acontece na próxima disputa contra o Red Bull Bragantino, dia 3 na quinta-feira, às 21h30 em Bragança Paulista. Pablo e Vitor Bueno se despediram do São Paulo em suas redes sociais. Pablo escreveu o seguinte: "Vô, já vai fazer um ano que a gente se despediu e não tem como ter vestido a camisa do São Paulo 121 vezes e não lembrar todos os dias do Senhor. Desde quando eu subi para o profissional do Atlético em 2010, o Senhor assistiu todos os meus jogos.
Em 2018, depois de ganharmos a Sul-Americana, te liguei para contar a grande novidade. Recusei todas as outras propostas, disse que o seu sonho estava prestes a virar realidade e o senhor ficou feliz feito criança. Seu neto ia jogar no São Paulo, seu time do coração. Muita gente acha que jogador não entende o sofrimento do torcedor, mas te prometo, vô, que sempre lembrei daquilo que o senhor me ensinou. Que não importa o que aconteça, um jogador deve sempre se colocar na pele do torcedor. Em campo, nós representamos o sonho de milhões de pessoas, incluindo nossos familiares. Foram 3 anos defendendo essa camisa que o senhor sonhou em me ver vestindo, e nesse período eu vivi de tudo um pouco. No início sofri com lesões que eu nem sabia que existiam. Na segunda temporada, após uma longa e árdua caminhada, o senhor viu da cama do hospital quando marquei o gol contra o Flamengo, que nos classificou para a fase de grupos da Libertadores, usando uma camisa com seu nome nas costas. No começo de 2021, vivi meu melhor momento no clube. Mas logo em março, perdi meu maior torcedor. Perdi você, vô. 2 meses depois, pude te dedicar o título do Paulistão e, nossa, como eu queria te abraçar nesta hora e te agradecer por tudo. Quem diria, hein, seu Chicão, que o seu neto, o menino de Cambé, seria campeão pelo tricolor? Quando ergui a taça ali no portão do Morumbi no meio daquela multidão, tive a certeza de que o senhor, o maior São Paulino que já conheci, estava comigo. Coisa mais importante que eu aprendi com o senhor foi o valor da honestidade. Então hoje eu não poderia mentir e dizer que minha passagem pelo Morumbi foi sempre como eu planejava. Mas o que eu levo de tudo isso são as boas memórias, as amizades e a minha eterna gratidão a esse clube chamado São Paulo, que me permitiu realizar o sonho. Continua me acompanhando daí de cima, vô. Esse capítulo se encerra, mas a história do seu neto continua. Já Vitor Bueno disse assim: um ciclo que se encerra, momentos incríveis vividos nesse gigante. Ter aprendido e vivenciado tudo isso me fez olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Até mesmo os momentos mais difíceis de incertezas, decepções, cobranças. Tudo bem, eu já sabia de tudo isso antes de chegar. Jogar em um dos maiores clubes do mundo tem a ver com tudo isso mesmo. Ouvir, aprender, seguir e levantar. Essas 4 palavras fizeram parte do meu cotidiano por esses 3 anos de clube. 120 partidas e inúmeros momentos de felicidade. Jogar uma noite de Libertadores com o Morumbi lotado ficará para sempre na minha memória. Poder levantar uma taça e ser campeão com essa camisa ficará guardado para sempre no meu coração e também na história do clube. Amizades verdadeiras que levarei para o resto da vida. Staff técnico, jogadores, funcionários do Morumbi e do CT, obrigado por tudo. Bueno deve assinar com o Atlético Paranaense até amanhã. O meio-campista está em Curitiba, onde ajusta os últimos detalhes para assinar um contrato de 3 temporadas. A sua mudança para o Atlético Paranaense acontece junto com a de um ex-companheiro de equipe, o centroavante Pablo, que não rendeu o esperado em sua passagem pelo Morumbi. Boa sorte aos dois! Um perfil do Twitter com o nome de MLS News publicou algo do interesse do São Paulo. Ele disse o seguinte: o FC Cincinnati está interessado em contratar o meio-campista brasileiro Danilo Tietê Neves. Segundo fonte, o jogador de 29 anos está atualmente no Atlético Mineiro, emprestado pelo São Paulo. Nenhuma oferta oficial no momento, mas as negociações estão em andamento. Os salves de hoje são para Leandro Matos, de Angical, Bahia, Rodrigo Dias e todos de Caraguatatuba, André Alves e todos de Belém do Pará. Obrigada a todos que acompanham o canal. Essas foram as notícias de hoje do nosso Tricolor Paulista. As atualizações do nosso clube querido são feitas com muita dedicação, então não esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sino para receber as notícias diariamente. Aproveito para convidá-los a conhecer meu segundo canal, Tami SPFC, com as rapidinhas do nosso Tricolor. E já sabem, né? O nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais!